Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? A Rafa é a nossa mais nova seminarista, né? Além dos rapazes que estão no seminário para a ministração da palavra de Deus, né? O Tiago e o João. A Rafa começou, né, agora esse semestre a música sacra, né, Rafa? Em breve teremos mais uma ministra aqui para abençoar o reino de Deus. É muito bom, irmãos, poder estarmos reunidos mais uma vez nesta quarta-feira para estudo bíblico, poder estar com os irmãos. Domingo eu faltei o culto, não perdi a bênção do culto, não estava aqui no culto, estávamos na missão lá em Bocaina, e à noite tivemos um compromisso também, dá logo saudade dos irmãos, né? Quando chega assim na quarta-feira, mas na segunda pude ver alguns irmãos, está aqui o irmão Cláudio, nós estávamos ali no nosso encontro de homem de coragem, Fagner também, e é muito bom, irmãos, nós estamos reunidos na casa do nosso Deus. Agradecer a você também que nos acompanha aí na transmissão. Eu quero convidar os amados para a leitura em Filipenses capítulo 3, versículo 14, Cristolândia também firme e forte com a gente, né? Amém? A glória de Deus. Vamos dar, assim, continuação à nossa série de estudo que nós começamos na semana retrasada. Quem lembra o tema aí do que nós estamos estudando? Oh, glória, alguém lembrou. Soberana vocação, isso. Estamos baseando, né, o nosso tema em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, é o nosso texto básico. Vamos ler outros textos, é verdade, mas o nosso texto básico é Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Eu convido você a ler comigo, eu creio que está impresso aqui. Vamos lá, juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? O próprio versículo aqui, o começo dele, a palavra prossigo, né, já nos dá a ideia de que não devemos o quê? Não devemos parar, temos que persistir, temos que avançar, temos que caminhar. É uma ideia de ação constante, né, persistência, resiliência. Prossigo, é isso que o apóstolo Paulo começa dizendo nesse versículo aqui, quando diz respeito à nossa premiação, que é a vida eterna. E nós estamos vendo aqui nesses dias, né, e eu vou também repetir alguns pontos aqui, só para a gente assimilar bem aqui. Vocação, nós já explicamos para vocês aqui, vocação é a disposição natural que uma pessoa tem, né? Vocação é muito parecido com o dom, uma habilidade que a pessoa tem para fazer algo. Ela também pode ser associada como vocação, uma disposição natural. E algumas pessoas têm isso, geralmente na sua profissão, naquilo que exerce, né? Por exemplo, um mecânico, um eletricista, um encanador, não é? Um médico, por que não? São tantas áreas que tem pessoas que têm essa vocação, têm essa habilidade. E a palavra vocação também para nós, às vezes dá a ideia, né, de que vocação é só mesmo para o ministério da palavra, aquelas pessoas que são vocacionadas para serem pastores, missionários, ministros, né, no caso aqui da Rafa, ministra de música, e tem também essa ideia, tem a ver. Mas o que nós temos pensado aqui é sobre a soberana vocação, que tem tudo a ver com isso e mais alguma coisa, não só para o chamado pastoral, para o chamado missionário, para o chamado ministerial, mas muito a ver conosco, a missão que cada um recebe, cada um de nós recebemos para servirmos a Deus. E ela é pessoal, irmãos. O gostoso que é a soberana vocação, assim como a premiação, ela também é pessoal, sou eu, irmãos. E aí, por isso, Jesus veio ao mundo, nós tratamos isso aqui, o objetivo central de Jesus foi de nos outorgar a salvação eterna através da cruz. Mas durante a caminhada de Jesus, ele fez questão de nos ensinar algumas coisas, ele viveu algumas coisas, ensinou algumas coisas, mostrou algumas coisas, para que nós pudéssemos a cada dia mais nos parecermos com Ele, para que assim pudéssemos chegar à premiação eterna, que o apóstolo vai dizer como prêmio da soberana vocação. E eu usei aqui como referência o Sermão do Monte, né, que é uma aula que Jesus dá, literalmente, uma aula para nós seres viventes de como viver. Lá em Mateus capítulo 5, se você quiser, toma nota, depois você vai lá se deleitar também. Na semana passada nós começamos e terminamos, na verdade, na semana passada, nós começamos na semana retrasada, e o primeiro ponto que nós tratamos aqui foi justamente tornar-se íntimo de Deus.
O que Jesus veio mostrar para nós, veio nos ensinar é que nós precisamos nos tornar íntimos de Deus. De que maneira? Nós tratamos aqui 3 maneiras. Quem lembra alguma delas aí? Quem lembra aí? Vou ajudar. A primeira, temendo a Deus. A segunda, buscando a Deus. E a terceira, o quê? Servindo a Deus. Temendo a Deus, buscando a Deus e servindo a Deus. E hoje vamos entrar então no segundo ponto, na segunda vocação, e justamente sobre esse aspecto aqui: acelere o seu crescimento espiritual. E eu lhe convido a abrir lá em 2 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 3. Deixa eu pegar minha água aqui para pertinho. Obrigado, irmão João, cadê ele? Pegou para mim aqui? Obrigado. Hoje o púlpito está diferente. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 e 18. O texto vai dizer assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, e irrepreensíveis. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Ele já traz para nós a ideia aqui, irmãos, desse prêmio da soberana vocação. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só nesse tempo, não só agora, mas principalmente em que tempo? Naquele dia em que o Senhor nos chamar em sua presença, ou se o Senhor quando voltar para buscar a sua igreja. Que eu entendo que é para isso que nós estamos nos preparando. Nesse contexto aqui, irmãos, da segunda epístola do apóstolo Pedro, o que está em destaque aqui, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está justamente assim, o cabeçalho vai dizer assim: como o crente deve estar. E aqui já começa a chamar a minha atenção, irmãos, por quê? Aqui não está dizendo assim, como o crente precisa estar para quando Jesus voltar, não. Como o crente precisa estar para isso ou para aquilo, não. Mas a ideia é de que em todo momento o crente precisa estar assim. Por esta razão, ele começa dizendo no versículo 14, o crente precisa estar assim, irmãos, na expectativa da volta do Senhor. Para que tempo, irmãos? Para ontem. Para ontem. E se o Senhor voltasse ontem, se o Senhor voltar hoje, como é que ficaria a nossa premiação? Seríamos coroados ou não? A ideia aqui também é um convite, irmãos, de uma vida correta, uma vida reta, uma vida alicerçada no Senhor, uma vida pronta. Essa ideia aqui, por esta razão, estudando a palavra de Deus, irmãos, e principalmente, que é o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, crescendo. Mas crescendo de que maneira, irmãos? Crescendo espiritualmente. Crescer no físico, né? É fácil. Mas o crescer espiritualmente, eu não vou dizer que seja difícil, mas é algo desafiador. Talvez não para muitos, mas desafiador para alguns. O crescimento espiritual, irmãos, nada mais é do que o resultado natural de uma vida dedicada a Deus. Toda vez que a pessoa tem uma vida dedicada ao Senhor, e aí eu volto na semana passada, toda vez que uma pessoa tem uma vida, o cristão tem uma vida que busca o reino de Deus, que busca as coisas espirituais em primeiro lugar, que se aproxima mais de Deus, automaticamente o resultado desta pessoa vai ser de quê? De ela ter um crescimento espiritual. E é esse crescimento espiritual também, irmãos, que vai fazer o que com a nossa fé? Ela vai amadurecer. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa questão de crescimento. Ela vai amadurecer, irmãos. O crescimento espiritual é o processo, né? E eu acho legal desse processo de amadurecimento espiritual, que ele nunca termina. Ele nunca termina. A palavra de Deus vai dizer assim, até que todos cheguemos a que ponto? A unidade da fé,
ao pleno conhecimento, até que. E quando é que isso vai acontecer, irmãos? Eu pergunto a vocês. No meu entendimento, até o dia em que nós entrarmos no estágio de glorificação, que é quando nós estaremos diante do Pai. Até esse dia, irmãos, esse processo de amadurecimento é uma realidade na minha e na sua vida também. Todos nós precisamos, almejamos, irmãos, por isso. A ideia que nós temos é de que com o tempo, cada crente, cada pessoa vai se aprofundando um pouco mais. Se eu perguntar para você, o que é que te traz à igreja? Qual o motivo que você vem à casa do Senhor? Qual o motivo que você vem à escola bíblica dominical? Qual o motivo que você vem na reunião das Déboras? Qual o motivo que você vem na reunião dos homens de coragens? Qual o motivo que você vem ao ensaio do louvor? Qual o motivo que você vai ao PGM, que você congrega ali junto com os seus irmãos? Qual é o fator motivador, irmãos? No meu entendimento, em todas essas áreas, tem que ser para o fortalecimento espiritual. Tudo aquilo que eu faço em prol do reino ou no reino de Deus precisa ser para o meu crescimento espiritual. E cada vez que eu me aprofundo mais nisso, que cada cristão se aprofunda mais nisso, mais forte e firme ele fica. Aí você pode dizer assim, mas pastor, então são só as pessoas que buscam estas coisas? Eu não posso dizer que são só as pessoas que buscam estas coisas. Mas essas pessoas demonstram que elas estão em busca de melhorar, de crescer, de ser melhor, de cantar melhor, de aprender melhor, de buscar melhor. Pode não ser o essencial, mas que faz parte do processo, faz parte. Porque há quem possa pensar, mas pastor, eu posso buscar o meu crescimento espiritual de uma forma mais reservada? Pode. Eu não duvido disso. Mas à medida em que você se dá mais para as questões do reino, mais você se fortalece. Irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela começa como uma semente. Começa em que momento? Quando a gente se converte. Aliás, nem quando a gente se converte, quando a gente começa a ouvir, não é? Eu não sei qual foi a sua experiência de conversão, mas quando a semente é lançada no seu coração, no seu ouvido, que você ouve falar de Jesus, aquilo começa a te incomodar, e aquilo te leva até um PGM, aquilo te leva até a igreja, aquilo te leva até um encontro. Eu entendo que nesse momento essa semente já começa a ser lançada em seu coração. Só que assim como toda semente, ela ainda é o quê? Ela ainda é frágil. Ela ainda inspira cuidados. Não é? Nós estamos passando aí um momento bem delicado, em relação à economia do país, e um dos vilões aí foi o de preço, foi o ovo, o preço do ovo. Eu não quero falar de política nisso, não, mas aí mostrou na televisão o processo que eles fazem, para poder, não vou dizer gerar o ovo, quem gera o ovo é a galinha, mas o processo que eles fazem, irmãos, desde o pintinho, o franguinho ali, que tem os ovos que eles tiram para venda, e tem os ovos que eles tiram para reprodução, e outros tem frangos que eles tiram para o abate. Então, o cuidado que eles têm, irmãos, com aquele franguinho, para quê? Para que ele possa ter nutrientes suficientes, para que ele possa crescer bem. A visão do empresário, é lógico, é fazer o quê? Fazer com aquele frango, com quanto antes, franga, a franga, o quanto antes ela possa começar a produzir ovos. Mas o cuidado é fantástico, irmãos. Os bichinhos ficam numa estufa, ficam com uma luz, fica com não sei o quê, uma luz de neon e tá. Eu estava pensando nisso aqui, irmãos, em relação à nossa fé. O embrião da fé ele é lançado no coração de alguém, de uma pessoa, antes mesmo da conversão. E ele precisa ser o quê? Cuidado, irmãos, tratado. Porque no comecinho ele é frágil, muito frágil. Depois ele vai ganhando forma, não é verdade? Já viram uma pessoa quando se converte? Ela chega às vezes inibida, chega quietinha na igreja, chega calminha, mas à medida que ela vai amadurecendo e vai crescendo, o que acontece, irmãos? Ela vai ganhando forma, ela começa a se envolver, ela começa a se deixar envolver com as questões da igreja, mas tudo começou em um embrião, começou numa semente.
E ela foi se fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. E assim como todo fruto, enfrenta também as tempestades, os vendavais da vida, as provações, mas continua, vai se mantendo forte. E por fim, invertendo aqui, saindo do frango, partindo para uma árvore, por fim, o que acontece naturalmente? Ela começa a dar também frutos. Percebam? Tudo começa, irmãos, com uma semente que é lançada, tratada e que precisa ser fortalecida. Assim é a nossa caminhada cristã, irmãos. Assim nós precisamos fazer com o nosso crescimento espiritual. E quando não o fazemos, irmãos, essa ausência desse crescimento, onde não há crescimento espiritual, há problemas. Vamos ter problemas. Mas que tipo de problemas, pastor? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, quando ele vai falar sobre a ceia do Senhor, você conhece esse versículo, ele vai dizer assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não são o quê? Poucos que fazem o quê? Que dormem. Queridos, o apóstolo Paulo está falando aqui aos seus discípulos, e eu imagino que também a um grupo dos seus seguidores, as pessoas que já o conheciam, já caminhavam com ele, porém, o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo aqui, vai usar essa expressão, há muitos entre vós que estão o quê? Na fé, fracos, doentes. Aí nós poderíamos aqui acrescentar um monte de coisa, raquíticos, magrelos, sem forças, não físicas, forças espirituais, irmãos, forças espirituais. E é esse contraste que acontece quando não há o quê? Crescimento. Eu fico imaginando, irmão, se o crescimento espiritual naquele tempo, com Jesus, com o apóstolo Paulo, com toda aquela turma já era difícil, eu fico imaginando nos nossos dias de hoje. Nos nossos dias de hoje. Certa feita eu conversando com um pastor, e ele, no bate-papo, ele falou para mim uma frase que eu prestei atenção, e ele falou o seguinte: hoje nós temos muitos crentes, que tem muita quilometragem, mas que tem pouca profundidade. Vai muito além, mas tem pouco da palavra. Eu fiquei pensando depois nessa expressão que ele usou, e tive que concordar com ele. Muita profundidade e muita quilometragem e pouquíssima ou quase nada profundidade. Pouco alicerce. Eu quero usar com vocês rapidamente nesse ponto aqui a figura que o apóstolo Paulo gostava muito de um atleta. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, 24 e 27, se você quiser abrir comigo, só para nós pensarmos neste ponto aqui, ele vai dizer assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E o apóstolo Paulo usa o atleta, e eu acho legal, e eu preciso tratar esse ponto aqui com vocês também. Todos correm, o texto vai dizer, mas só um leva o prêmio. Na nossa caminhada cristã, olhando para nós enquanto atletas, você já vai entender o porquê que eu estou usando o atleta, indiferente da competição de uma maratona, seja lá do que for, todos nós seremos coroados. A diferença é essa. No final, todos nós seremos coroados. Todos nós seremos julgados segundo as nossas ações, mas todos nós seremos coroados ou não. O desejo do nosso coração é de que toda a igreja seja coroada, irmãos. Todos correm. Mas esse prêmio da soberana vocação é para todos aqueles que permanecem firmes no Senhor, é para todos aqueles que crescem no Senhor,
para todos aqueles que permanecem inabaláveis no Senhor. Mas o que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é a pessoa desse atleta aqui se comparando a nós, cristãos, todos nós. Ainda que seja esporte em equipe ou seja um esporte pessoal. A questão da preparação. Na semana passada nós tivemos um vexame, né? Nossa seleção brasileira perdeu de 4-1 para a seleção da Argentina, né? Aí você pode até não gostar de futebol, e eu entendo e te respeito também, mas quais são os jogadores que nós temos no nosso quadro hoje de seleção brasileira? Vários atletas, né? Vários, que estão aonde? Nos clubes europeus, nos melhores clubes, na verdade, ganhando lá seus melhores salários, tendo as melhores condições, os melhores atendimentos, na verdade, todos muito bem preparados, porém, naquele dia ali, o rendimento de quase todos, ao meu ver, não sou técnico, não conheço muito de futebol, mas ao meu ver, o que aconteceu com eles? Falharam. Eu acho que na hora que mais se precisava deles, com todo o preparo, o que aconteceu? Falharam. Na hora que não podia falhar, irmãos, eles falharam. Os melhores do clube, bola, me ajuda aí, Fagner, bola de ouro, bola de cristal, sei lá o que ganha lá, bolas e mais bolas lá, mas bola murcha, né? Ali literalmente foi bola murcha para eles ali. Mas o que eu quero ressaltar, irmãos, que todos eles, entre aspas, preparados, mas na hora em que mais precisou se atestar, não era nem jogo de Copa do Mundo, é verdade. Fracassaram. E eu não vou nem remeter a nossa mente lá no 7-1, né? Senão é pior, que lá foi pior, lá foi Copa do Mundo, né? Ali foi um jogo acho que de classificação, se eu não me engano. Mas um atleta, irmãos, ele, por si só, ele é colocado à prova, e é isso que eu quero pensar com vocês, ele é colocado à prova, literalmente, às vezes, a cada 4 anos, que é quando tem o que? As Olimpíadas. 4 anos. Eu não acompanho o mundo esportivo, não conheço ninguém. Mas a cada 4 anos a gente acaba vendo, né, várias modalidades, não conheço também todas as modalidades, mas a cada 4 anos essas pessoas aparecem, essas pessoas surgem. Para mim é novidade, como eu disse para você, eu não acompanho, não estou na vida dessas pessoas, não fico buscando rede social acerca da vida dessas pessoas. Mas o que se diz acerca desses atletas é que nesse espaço entre uma competição e outra, eles estão fazendo o quê, irmãos? Treinando para quê? Para esse grande dia. Eu sei que no meio tempo, às vezes, tem algumas competições, né? Uma competição aqui, outra acolá, mas a essencial é a Olimpíada. E via de regra, eles passam, no anonimato deles, irmãos, eles passam treinando. E alguns, né, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, né, esmurrando a própria carne, abrindo mão de muita coisa, se dedicando, irmãos, renunciando muitas coisas, se privando. Às vezes tem um ou outro que vai dar uma entrevista, né, e fala isso, não, eu abri mão disso, abri mão daquilo, fiz aquilo outro, em prol daquele dia ali. Por quê? Porque naquele dia, daqui a 4 anos, ele vai ser colocado à prova. E aí que eu queria que você pensasse comigo, um atleta, e o apóstolo Paulo nos compara a ele. Só que diferente de um atleta, irmãos, diferente de um atleta que busca esse crescimento a cada 4 anos, nós, evangélicos, tementes à palavra de Deus, nós somos colocados à prova todos os dias. No nosso anonimato ou no nosso coletivo, todos nós somos colocados à prova todos os dias. Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. As provações que vêm à minha vida, as provas que vêm à minha vida são diferentes. A do irmão Irã talvez seja uma, da irmã Sônia seja outra, do Davis talvez seja outra. Mas todos os dias, irmãos, nós somos colocados à prova. Daí a necessidade que nós temos de quê? Do crescimento espiritual. Nós não podemos esperar, irmãos, 4 anos. Satanás não dá pinta, ó, daqui a 1 semana eu vou atacar a sua vida, vou atacar a sua casa, vou atacar seu casamento, vou atacar a sua igreja. Não, ele não dá pinta. Ele simplesmente tira aquele dia ali e vem afrontar. E aí é que o crente precisa estar o quê? Preparado, irmãos. Por isso a ideia de acelerar esse crescimento espiritual, esse exercício diário de quê? Da fé,
que é o que vai nos fortalecer, irmãos, para esse dia. O atleta sabe quando a competição vai chegar, o crente sabe, você sabe, quando a aflição vai bater a sua porta, quando o problema vai bater a sua porta. Nós não sabemos, irmãos, precisamos estar o quê? Preparados. 3 adversários nós temos declarados para nós. Quais são? Quem lembra aí? Quais são os nossos 3 adversários diretos? O diabo é o porta-voz lá, que leva tudo, né? Mas tem mais. Quem é? A carne, o que mais? Falta um. O diabo foi, a carne foi, falta mais um. O mundo. Perfeito. Esses são os nossos adversários, o que, irmãos? Direto. O mundo, a nossa carne e o diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Inimigo de Deus. O mundo está aí, irmãos, o mundo jaz no maligno. Quer nós queiramos ou não, o mundo já nos vem como oposição. Por favor, me entendam, não as pessoas, precisamos amar as pessoas. Mas os sistemas, esses dominados pelo próprio Satanás, o sistema que domina o mundo, é que vem contra nós. E é contra esse sistema que nós temos que estar o quê? Preparados. Mas, pastor, esse sistema envolve pessoas. Entendo, envolve pessoas. Temos que ter misericórdia das pessoas. Temos que ter misericórdia das pessoas. Mas, muito mais ainda, precisamos estar alicerçados na fé, com crescimento espiritual, para quê? Para suportar as pressões do mundo. Porque sem esse fortalecimento espiritual, nós não chegaremos a lugar nenhum. Segundo lugar, irmãos, a nossa própria natureza, a nossa carne. Romanos capítulo 6, versículo 11, vai dizer assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é que se espera de nós na nossa conversão, irmãos? Mortificarmos quem? A carne, a natureza humana, a natureza pecaminosa, que fala mais alto. A nossa luta maior, irmãos, não quero tirar mérito do diabo, não é isso não, mas a nossa luta maior às vezes é conosco mesmo, nós colocamos na conta dele, não é verdade? Mas quantas não são as coisas que dependem de nós? Quantas não são as tomadas de decisões que dependem de nós? Quantos não são os pecados que às vezes são até arquitetados, cronometrados, programados, e no final da conta a gente coloca na conta de quem? Do diabo. Mas não foi a carne? Lembra de Davi? Com Batseba? Lembra lá como é que foi a trama, como é que acontece? Satanás teve a participação dele? Teve. Mas Davi não teve a participação dele também? Teve. Poucas coisas para se considerar ali. A primeira delas, Israel estava em guerra. Enquanto Israel estava em guerra, o rei estava onde? Em casa. Era para estar onde? Na guerra. Não estou julgando a vida, nem o posicionamento de Davi, não, mas houve a participação dele nisso? Claro que houve, irmãos. E quando o assunto é pecado, há a nossa participação? Claro que há, irmãos. Por quê? Porque a nossa matéria, irmãos, às vezes ela fala mais alto. O nosso grande inimigo, e é contra essa natureza que a gente tem que se fortalecer ainda mais para amortecer cada vez mais dentro de nós, é a nossa carne, irmãos, é o que nós precisamos. É a nossa carne. E é gritante, é uma luta gritante. Às vezes você nem quer. Quer ver, irmãos, o que a carne faz? Uma pessoa que é fofoqueira. Misericórdia, às vezes você não quer nem ouvir, a pessoa começa falando assim: eu não queria nem falar. Eu não queria nem te contar. Então, se não queria contar, não conta. Mas a língua, né? Tiago fala que tem que colocar freio, né? Tiago pega pesado. Mas a língua, às vezes, não deixa. Às vezes, questões eu não vou dizer que naturais, mas questões que o mundo está tratando como naturais, mas quando chega para nós, ao invés de repreendê-las, a gente acaba abraçando. São coisas que nós vemos, coisas que nós ouvimos, que satisfazem o quê? A nossa carne, e a gente acaba se agradando com essas coisas, e o texto vai dizer que isso entristece a quem, irmãos? A Deus.
A amizade com o mundo entristece o coração de Deus. E quanto mais fortalecido, irmãos, quanto mais forte espiritualmente nós formos, mais a nossa carne vai ser amortecida, irmãos. Mais as tentações vão chegar também. Guarde isso com você, meu irmão e minha irmã. Toda vez que a gente se dispõe a se fortalecer no Senhor, a ter uma vida íntegra no Senhor, a caminhar com o Senhor, a andar segundo os preceitos da palavra de Deus, as tentações vêm, irmãos, mas precisa vir e bater em retirada, em nome de Jesus. Mas a gente só consegue ver isso quando nós estamos o quê? Fortalecidos no Senhor. Tem crente, irmãos, que só espera consentimento para pecar. Tem crente que só espera uma palavra, às vezes mal colocada, de um líder religioso para justificar o que? O seu pecado, o seu modo de agir. Certa vez conversava com um pastor e ele recebeu em seu gabinete, acho que eu já contei isso aqui para vocês, ele recebeu em seu gabinete um homem, um homem já casado, que estava tendo uma vida dupla, estava tendo uma vida fora o seu casamento. E aquele pastor disse que ele chegou, sentou e começou a falar, mas falar o que estava acontecendo, mas falar num tom como que se o pastor tivesse que compreender, aceitar, e faltou pouco pedir a bênção apostólica pelo que ele estava fazendo. E como todo gabinete, né, ele deixou aquele homem falar, e ele falou. E no final o pastor chamou ele no alicate lá e colocou ele no lugar dele. Como é que ele saiu do gabinete, irmãos? Aborrecido, triste como pastor. Duro sermão foi esse, não foi assim com Jesus também? Que os discípulos falaram, duras palavras foram essas, Jesus. E Jesus pergunta o quê? Vocês não vão também não? Não querem ir embora não? Os discípulos disseram o quê? Para onde nós vamos, Senhor? Para onde nós vamos? E aquele homem sai daquele gabinete o quê? Aborrecido. O que ele queria, irmãos? Permissão para pecar. Se aquele pastor dá uma palavra torta para ele ali, ele ia sair dali radiante de felicidade e continuar no seu pecado, no seu erro. A nossa natureza, irmãos, e o terceiro adversário direto do crente é o diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é tão simples assim, né? Tem umas condições aqui. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Sujeitar aqui é se submeter a Deus. Se submeter à palavra de Deus. Literalmente isso que nós estamos fazendo aqui. Buscando um crescimento espiritual. Isso é sujeitar, portanto, a Deus. E resistir. O resistir aqui ao diabo tem a ver com o quê? Com a nossa carne. Porque tem coisas, irmãos, que a gente consegue sair. Tem pecado que a gente consegue fugir, irmãos. Consegue ou não consegue? Consegue. Tem situação que é tão nítida para nós, que é cilada, que é laço, né, como falamos na semana passada, e ainda assim, às vezes, tem crente que se deixa levar. Aí, a ideia do crente que é o quê? Que ainda que não cresceu, que é um dos pontos que nós vamos falar. Ainda não amadureceu o suficiente. Esse sim se deixa levar. O que nós precisamos, irmãos, nos fortalecer a cada dia para que o nosso crescimento, ele seja o quê? Eu gosto muito quando o pastor Tadeu, ele ora aqui, às vezes ele usa essa expressão quando vai apresentar um bebê, eu não sei quem já prestou atenção, mas eu já prestei atenção. Ele usa a seguinte expressão, Senhor, que esta criança tenha um crescimento natural e sadio. Não sei quem já prestou atenção, mas eu guardei esse pedacinho da oração que ele faz às vezes quando apresenta uma criança. E eu vejo que a nossa vida espiritual precisa ser assim, irmãos. Precisa ter um crescimento natural, porém sadio. Sadio. Um crente, irmãos, sem nutrientes, né, sem vitamina A, B, C, D, E, ele fica o quê? Raquítico, irmãos. Ele fica fraco na fé. Volto a dizer, não na estatura. Se fosse na estrutura, eu já estava então lascado, magrelo do jeito que sou, mas não na estrutura física, mas na estrutura espiritual. Um crente sem nutriente, a ideia é de que ele não cresce, irmãos. A ideia é de que ele não evolui. E se ele não evolui, automaticamente ele não vai fazer o quê? Não vai dar frutos.
E isso se não fizer o quê? Se não arrancar os frutos que estão ali e ainda acabar de arrastar. Então, a primeira ideia, irmãos, para nós nesta noite, acelere o crescimento espiritual. Acelere. Busque se fortalecer, busque nutrientes na palavra de Deus, na vida com Deus, na vida com a igreja do Senhor. Busque isso a cada dia, é o que nós precisamos. A soberana vocação pede que nós façamos assim. Para quê? Para esses dias que nós estamos vivendo, dias maus. Amém, queridos? Rapidamente, precisava fazer 2 destaques aqui, acho que não vai dar tempo, porque o nosso horário já foi. O primeiro destaque que eu faço aqui, seja separado, irmãos, para pertencer a Deus. Ou melhor, seja separado para pertencer somente a Deus. Colossenses, se você quiser ir lá comigo, capítulo 1, versículo 21 e 22. O texto vai dizer assim: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, ou seja, as obras da carne, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, essa carne, essa matéria não nos pertence mais, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, de que maneira, irmãos? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós fomos separados para isso, irmãos, para pertencer somente a Deus. Parece, às vezes parece que é repetitivo, mas para o crente crescer espiritualmente, irmãos, tem aquela cartilha básica que nós precisamos para o crescimento espiritual nosso, irmãos. Precisamos disso. E a ideia de separação aqui é de separação mesmo, irmãos. A nossa premiação, o que temos que passar nesse tempo aqui é isso aqui também, entender que eu sou separado. Eu preciso ser o quê? Nós precisamos ser diferentes, irmãos. Nós precisamos ser diferentes. Algumas coisas nós precisamos entender que não faz parte mais do nosso viver diário. O salmista lá no Salmos capítulo 1, todos nós conhecemos, lá na Cristolândia a gente trabalha esse salmo lá, quando a gente vai fazer a ressocialização, começa dizendo o quê? Bem-aventurado quem? A expressão é o homem, que não faz o quê? Não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta aonde? A roda dos escarnecedores. Seu prazer está onde? E na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Ele vai dizer mais, não são assim os que são firmes no Senhor. Os que não são firmes no Senhor são como quem? Como a palha, que o vento faz o quê? Que o vento leva. E ele traz essa ideia, irmãos, o que eu entendo e aprendo com o Salmo de número 1? Tem coisas que não podem mais fazer parte. Se eu sou separado, tem coisas que não podem fazer mais parte da nossa vida. No crivo profissional, tem profissões que às vezes você vai exercer que tem coisas que não se enquadram mais com a sua vida. Principalmente a pessoa que é da segurança pública sabe bem o que eu estou falando. Tem coisa que não se enquadra mais com a sua vida. Com o crente, então, nem se fala, irmãos. Existem lugares, irmãos, que não pertencem mais ao crente. Ele pertence agora ao Senhor. Então, certos lugares que não pode mais fazer parte da vida desse crente, irmãos. Existem conversas, aqui a gente usa a expressão de roda, dos escarnecedores, que não faz parte mais da vida do crente, seja ele homem ou mulher. Existem vestimentas, irmãos, que precisam agora ser o quê? Separadas. Não fazer mais parte do nosso vestuário. Vestimenta mesmo, tecido, pano, aquilo que eu uso. Aí vai dizer assim, pastor, só as mulheres. Não, os homens também. Aquilo que eu uso e aquilo que eu também não uso. A turma aí do sem camisa, aí, dos bonitões aí, é todo lugar que eu posso estar sem camisa, pastor? É todo lugar que eu não vou ofender ninguém com esse comportamento? E às vezes você entra em alguns ambientes, está escrito lá, proibido o quê? Trajes de banho. Há um tempo atrás, nos ônibus, estava escrito, era proibido entrar o quê? Sem camisa. Então, por que em certos ambientes é pedido essas coisas? E quando a questão é reina, a gente tem que ter milindro em falar. Não, isso faz parte da nossa separação, irmãos. Honrar ao Senhor com o meu corpo.
Honrar ao Senhor com a minha vestimenta e talvez com a falta dela. E aí no crivo feminino talvez seja a falta dela, né? Que é o que nós temos visto hoje, infelizmente, com tristeza, com pesar. O que vimos hoje, a valorização da mulher, onde é que está? Na roupa ou na falta de roupa? Na falta de roupa, que é o que vende, a imagem que vende. Mas o servo de Deus, a serva de Deus, separada, ela pertence a Deus. Esse tipo de coisa não pertence mais a ela, irmãos. Certos sites que nós acessamos também não pertencem mais ao homem de Deus e à mulher de Deus. Aí é quem pensa assim, site de pornografia. Antes fosse, irmãos. Antes fosse. O que mais temos aí são as bets, né? Sites de jogos, de azar, de apostas. Quantas pessoas não estão se deixando levar por isso, irmãos? Quantas e quantas pessoas? Aí aqui, Paulo traz essa advertência para nós. Outrora, na carne, no corpo da sua carne, a expressão que ele usa, talvez essas coisas fizessem parte da vida de alguns. Mas agora, mediante a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo para nos dar a vida eterna, nos dar salvação, agora que o Senhor, que o Senhor mais quer de nós, que a partir disso nosso corpo seja o quê? Santo, inculpável, irrepreensível. A gente não pode se deixar levar por estas coisas, irmãos. E são estas coisas, às vezes, que acabam fazendo o quê? Impedindo o nosso crescimento espiritual. Atrapalha o nosso crescimento espiritual, irmão. Nós precisamos, a cada dia, nos santificar, irmãos. Nos santificar e nos santificar. Lembra do atleta? A preocupação dele é para daqui a 4 anos. A nossa não, é para daqui a pouco, irmãos. Quando sairmos daqui, quando formos encarar a realidade, que é o mundo lá fora, as pessoas que nós temos que lidar com elas. E nós precisamos nos santificar para essas coisas, irmãos. Não sermos achados errados no caminho, na trajetória, irmãos. Outrora, nós éramos inimigos. Agora, não. Nós somos separados justamente para pertencer a Deus. Alguns versículos rápidos aqui, já foi o tempo, eu já vou terminando. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para quê? Para a sua maravilhosa luz. Tá bom para você, meu irmão? Tá bom para você, minha irmã? Olha o que o texto diz que nós somos. Propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Quer bênção maior do que essa, irmãos? É o que nós somos, irmãos. Propriedade exclusiva de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 vai dizer assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e mais o quê? Irrepreensíveis perante ele e em amor. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai dizer assim: antes mesmo que te formasse no ventre materno, eu te escolhi, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí o quê? Profeta às nações. E Deuteronômio capítulo 14, versículo 2 vai dizer assim: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu o quê? Povo próprio. Olha só, irmãos, o que o Senhor nos escolheu para ser. E fechando aqui esse privilégio que nós temos, João capítulo 15, versículo 16, que você conhece: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso é privilégio, irmãos, que nós temos, de sermos separados por Deus. E o último ponto, não dá tempo, já foi aqui: tornar-se maduro
último destaque, né? Tornar-se maduro e completo em sua fé. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, vai dizer assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas que eram o quê? De meninos. Amados, a nossa vida é feita de fases e de ciclos. Na caminhada cristã não é diferente. Não é diferente. A fase da amamentação espiritual, a fase do fortalecimento espiritual, a fase do enriquecimento espiritual e a fase do fruto que nós precisamos dar. Mas isso só se dá a partir da nossa maturidade. A fé imatura, a fé sem maturidade nos faz ser literalmente como criança, que faz o quê? Acredita em tudo, dá ouvido a tudo, se deixa levar por qualquer coisa. Uma criança, por exemplo, né? Uma criança acredita lá em Papai Noel, em ovo da Páscoa, está chegando aí, né? Uma criança que tenha um entendimento imaturo das coisas, é pirracenta às vezes, quer as coisas na hora que quer, e se não der, ela grita, ela chora, esperneia. Isso mostra o quê? Imaturidade. E, em certo ponto, é até aceitável, né? Ainda que seja criança, é até aceitável. Tem criança que a gente fica assim, né? Ó, só pela misericórdia. Agora, imaginem vocês, quando o quesito aqui é espiritual, crescimento espiritual. E o crente maduro é o quê, irmãos? Aquele crente que tem a total dependência de quem? De Deus. Total dependência de Deus, confiança em Deus, esperança em Deus. E volto aqui em 1 Pedro capítulo 3, 18, e termino nossa reflexão desta noite. Antes crescei o quê? Na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. E é isso que nós precisamos, irmãos. É isso que nós precisamos, nos tornarmos maduros na fé. Crescer ao ponto de nos tornarmos maduros, mas nos tornarmos maduros e continuarmos o quê? Amadurecendo. E não só amadurecendo, mas agora frutificando, dando frutos. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. E é isso que nós precisamos para esse tempo. Que para esse segundo tópico nosso aqui, desse crescimento espiritual, que o Senhor venha nos abençoar. Que nós possamos trazer à memória essa ideia de que somos separados e pertencemos a Deus. Tem coisas que não cabem mais na nossa caminhada cristã e também muito nos atrapalham no nosso crescimento espiritual. E precisamos também nos tornar maduros, completos em Deus. Não mais sermos meninos, não mais sermos tidos apenas com leite, que é o que o apóstolo Paulo diz, né? A essa altura do campeonato, vocês já eram para estar fazendo grandes coisas, mas ainda estão recebendo o quê? Leite. E é isso que o Senhor espera de nós, que nos encontre maduros na fé. Quem está caminhando na fé, amém, nós entendemos. Mas o nosso desejo é que você chegue também a essa maturidade cristã. Eu não sei qual é a fase do processo da caminhada você está, mas almejo que você chegue também nesse estágio de maturidade cristã. Amém, queridos?